Fala pessoal, beleza? Então vou trazer hoje para vocês mais um vídeo tirando dúvida tanto dos alunos quanto das mães. Dos alunos, como que eu estudo? Como que eu faço para estudar em casa? As tentações são várias. E das mães, como que eu faço para que meu filho estude? Eu tenho que ficar no pé dele todo momento? Então eu vou trazer para vocês 3 truques que vocês podem estar utilizando e te ajudam no dia a dia, no momento de estudar. Então a primeira coisa que você pode estar fazendo é investir em você. Mas esse investir não quer dizer dinheiro. Você não vai gastar o seu dinheiro. Olha que não é dinheiro, tá? Ninguém tá falando de dinheiro, né? Porque a gente sabe também da condição que tá hoje e ninguém tá com dinheiro sobrando para fazer o que bem entender. Então, investir, o maior investimento que qualquer pessoa pode fazer em si mesma é ser organizado. Se organize. Pega as suas coisas, arrume o seu quarto, deixe as suas coisas com a sua cara. Acordou? Arrume a sua cama, deixe de trocar a sua noite pelo seu dia, né? Não que você não possa fazer. De vez em quando eu quero ficar jogando online durante a noite, jogue, mas não faça disso um hábito. Então, aprenda a ter as suas coisas organizadas, né? O seu tempo organizado, o seu quarto do seu jeito. Isso faz bem para a cuca, faz bem para a cabeça e torna muito mais fácil o momento em que você pega uma atividade e você tem que esmiuçar. A sua linha de raciocínio, a sua cabeça funciona de uma forma muito melhor quando você tem as coisas arrumadas. Então, faça disso uma prática. E depois de tudo isso, vem a segunda e a terceira coisa. Então agora a segunda coisa é, tenha um hobby. O que é hobby? É só colecionar? Não. Tenha uma atividade favorita que você goste de fazer. Alguns gostam de cozinhar, de dançar, de colecionar, de assistir seriado e assim por diante. Cada um tem a sua forma. Então, tenha um hobby. No caso, eu gosto de colecionar. Desde que eu era criança, já colecionei pedra, já colecionei cacto, já colecionei brinquedinhos do Kinder Ovo. Aliás, quem que não colecionou quando era criança? Na verdade, essas coisas, quando a minha geração era criança, era comum, né? E algumas coisas de hoje que vão aparecer, inclusive tazo, eles vêm da nossa época. Então, tenha um hobby, né? Porque todo hobby, ele proporciona a você agregar conhecimento. Isso que é fantástico. Quando você coleciona, quando você gosta demais de uma coisa, você vai atrás daquele conhecimento. Então você usa todas as alternativas possíveis, internet, WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, para você estar estudando sobre aquilo. Isso te agrega conhecimento. Quando você começa a estudar sobre o que você gosta, você aumenta o seu repertório de palavras, as suas linhas de raciocínio se modificam. Então, isso abre uma gama de conexões nervosas a nível de neurônio e você conversa melhor, você tem assunto sobre aquilo, você se torna mais instruído, tem mais facilidade para estudar, tem mais facilidade para se relacionar, então para tudo. Então coleciona, tenha um hobby, aprenda a cozinhar, sei lá, busque o que você achar legal. No caso, eu coleciono hoje, né? Hoje, nos dias de hoje, eu coleciono bonecos na escala de 1/6, eles têm mais ou menos 30 centímetros. Então, no caso, eu vou até deixar um exemplo de como esse conhecimento pode ser adquirido. Eu vou mostrar para vocês a figura que eu tenho, que é a figura do Winston Churchill. Para quem não sabe, o Winston Churchill, ou conhecido como o Bulldog inglês, ele foi um dos maiores líderes mundiais da atualidade, junto com Franklin Delano Roosevelt, Stalin, né? Esses 3 juntos, eles formaram, né, os aliados na época de 1939 a 1945, que aconteceu um dos maiores acontecimentos, né, do século XX, a Segunda Guerra Mundial. E foram esses 3 caras que se organizaram e organizaram todos os exércitos, né, dos aliados, inclusive o Brasil. Para quem não sabe, sim, o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial. Inclusive o meu avô, ele era piloto de tanque na Segunda Guerra Mundial. Então foi devido a esses caras que os aliados, né, devido a esses homens, essas personalidades, que os aliados ganharam a Segunda Guerra
E inclusive até o mapa geográfico mundial hoje é organizado dessa forma devido a esses caras aqui, ó. Deixa eu até pegar ele aqui, ó. Então esse aqui é o Winston Churchill, caracterizado aqui, ó, seu charuto sempre na boca, e esse V da vitória, que foi no discurso, né, da vitória da Grã-Bretanha, né? Foi o discurso que ele fez, né, como aliado pro seu povo, pro povo inglês da Inglaterra. Mostrou, para vai cair aqui. Então, dizendo que agradecendo a cooperação do povo na vitória dos aliados contra os países do eixo, né, que eram a Alemanha, Itália e Japão e alguns outros. Então, beleza. Então, colecione, tenha um hobby, beleza? A terceira coisa, e o que é fantástico, tá? Uma coisa vai levar a outra, você vê, um levar o dois levar o três, lógico, né? Besteira. Mas diversifique. Hoje em dia é possível você estudar de várias formas. Eu entreguei para vocês lá, o livretinho do aluno, né? Com o caderno do aluno, as provas da AP, eu e a Karine, lógico, nós temos que falar sobre isso. Mas, gente, o mundo, o conhecimento, o estudo não é preso só àquilo. Hoje vocês têm ferramentas e meios para estar estudando que eu e a Karine nós não tínhamos. A internet na nossa época era um lixo, né? Perguntem pro pai de vocês, para você conseguir se conectar na internet para falar num Orkut, né? O Orkut na época, você tinha que esperar meia-noite, que era você gastava um pulso, porque se você usasse internet até as 11h59 da noite, você gastava uma fortuna. E além que a internet era uma porcaria, né? Então hoje nós temos 100 mega, eu acho que naquela época não era nem 1 mega, era 500 kb. Então, gente, se nós tivéssemos, a minha geração tivesse os recursos que vocês têm hoje, YouTube, canais maravilhosos, né? Que a galera, né, ensina e passa um conteúdo muito bom, diversificado, de uma forma super legal. Então explorem esses meios. Netflix, Amazon Prime, né? Lógico, muitas vezes, eu não tenho. Mas o YouTube, ele tá fantástico. Eu considero hoje o YouTube melhor que Amazon Prime, Netflix, Telecine, HBO e tudo mais. Então, pessoal, explora o conteúdo do YouTube. É conteúdo bacana, diversificado, por gente que tenta trazer e falar a linguagem de todos nós, né? Uma linguagem mais simples, você vai entender. Tem muito professor fazendo conteúdo e professor bom, então sai da sua zona de conforto, né? Use aquilo que você recebeu, aquele material, é uma referência, você vai ter que trabalhar com ele, mas aquele material também tem formas muito mais legais de você estar aprendendo. Procura, pesquisa, diversifica, não fique só preso à mesma coisa. Então essas são as maiores dicas que eu posso estar passando para vocês, ok? Muito obrigado, espero que gostem aí, valeu! Dá uma curtida, né? Isso também incentiva tanto eu quanto a Karine a estar alimentando e estar passando um pouco do que nós conhecemos para vocês.